Um dos exames que nós sempre solicitamos, tanto no período pré-operatório quanto no pós-operatório, é a dosagem da vitamina D3, que é conhecida como colecalciferol. Durante muito tempo, não se deu importância para a deficiência ou a baixa de vitamina D que nós observávamos em exames laboratoriais. Com o passar dos anos, se percebeu que a vitamina D, ela tinha uma função muito importante, principalmente no auxílio da absorção do cálcio na luz intestinal, e que no paciente pós-bariátrico, que normalmente, no caso que faz um bypass, que pode ter uma alteração da absorção do cálcio, a vitamina D se tornou ainda mais importante. A vitamina D, para quem ainda não sabe, é conhecida como a vitamina do sol, que quando nós expomos nossa pele ao sol, o contato do sol com as células dos melanócitos, ele vai estimular a produção da vitamina D. E ela, então, circulante, vai auxiliar a nível intestinal, nas células intestinais, nos enterócitos, o aumento da captação do cálcio que nós consumimos, então, através da nossa alimentação. Então, às vezes, o paciente, mesmo antes de operar, já tem o hábito, de um consumo menor de alimentos à base de leite, ou seja, os alimentos lácteos. E no período pós-operatório, principalmente se ele realizou o bypass, às vezes ele surge com alguns sintomas, formação de gases, uma certa intolerância ao leite, inclusive pode então manifestar a intolerância à lactose que já existia e que pode ser então percebida de uma forma mais acentuada. Então, naturalmente, alguns pacientes reduzem ainda mais o consumo do derivado de leite. Então, com essa baixa do consumo de cálcio, esse paciente já deve, então, no seu suplemento vitamínico estar suplementando cálcio, mas ele tem uma disponibilidade menor de cálcio. Então, se ele tem uma quantidade baixa da vitamina D, ele vai ter, obviamente, uma quantidade circulante de cálcio menor, vai ser compensada, então, pela produção de um hormônio da paratireoide chamado paratormônio, que começa, então, a tirar o cálcio do músculo, o cálcio do osso. Então, existe risco, no longo prazo, de uma osteopenia, inclusive de formação de uma osteoporose. Por isso, a vitamina D se tornou importante, principalmente nesse paciente que tem uma dificuldade de absorção. Além disso, nesse período de pandemia, muitos estudos demonstraram que também a suplementação da vitamina D aumenta a imunidade. Então ela teria um fator não apenas relacionado ao cálcio, mas também uma melhora da imunidade, o que é fundamental para esse paciente pós-bariátrico que, durante a sua perda de peso, pode, em algum momento, ter uma diminuição de alguns fatores que também auxiliariam na sua imunidade. Então, ele mantendo sua suplementação vitamínica adequada, ele tem sua imunidade preservada. E aí fica aquela dúvida, é melhor o sol ou a suplementação da vitamina D? Eu diria que isso é muito regional. Nós aqui da região sul temos uma incidência solar menor durante os períodos aí de outono, inverno e primavera, aumentando essa incidência do sol no verão. Então, se nós temos a possibilidade de exposição da nossa pele, por períodos de pelo menos 1 hora durante o dia, em horários, então, em que o sol é mais forte, seria aquele horário que o dermatologista não gosta, nós temos a possibilidade de, com isso, manter nossos níveis de vitamina D adequados. Então, a suplementação, ela não é obrigatória. Mas quando nós temos uma menor exposição ao sol, como acontece em nossa região, a dosagem da vitamina D tem que obrigatoriamente ser feita. E essa suplementação, ela vai ser fundamental. E os níveis, eles são níveis um pouco acima dos níveis de um paciente que não é bariátrico. Então, se nós consideramos que o nível de vitamina D médio ele tem que ser acima de 20, num paciente pós-bariátrico ele tem que ser acima de 30, ou até mesmo maior. Se fala hoje em manter níveis de vitamina D acima de 45, 50, para que esse paciente tenha uma biodisponibilidade maior dessa vitamina D, para que não ocorra, então, uma menor absorção do cálcio. Então, de um modo geral, a vitamina D é a vitamina do sol e ela é fundamental não apenas para a redução do risco de uma osteopenia e uma osteoporose futura, mas também para a manutenção adequada da nossa imunidade.